iniciar a nossa... Vamos dar início, né, na nossa noite. Já demos um tempinho para o pessoal entrar. O pessoal está entrando. Sejam bem-vindos todos. E a nossa palavra é sobre o poder da palavra. Será que existe palavra? Será que existe poder na nossa palavra ou não? O que você acha? Nós falamos muito, falamos o que pensamos, falamos a nossa opinião. Algumas pessoas nem esperam o outro terminar e já sai falando, né? E você é do tipo da pessoa que fala e fala mesmo e não importa se dói, se não dói, se tá certo. Eu vou logo falando e pronto. O que que você acha? Você é desse tipo de pessoa? Tem pessoa que ela diz assim, né? Eu acho que eu tenho que falar. E se eu estiver certa, e a pessoa sempre está, ela diz, eu vou logo falando e falo mesmo. Eu falo e doa quem doer, eu falo. E tem pessoa que tem esse tipo de postura, né? Outras pessoas já são pessoas que falam um pouco menos, mas tem pessoa que ela fala, mas ela em tudo ela vê defeito. Tudo ela não gosta, né? Eu tive uma mãe que reclamava muito, então ela tinha um hábito de murmurar, de falar, se estava chovendo, ai, essa chuva, agora não posso estender roupa e tal. Se tivesse muito sol, poxa vida, podia chover um pouco. Se chegasse visita, ela falava, ai meu Deus, agora eu tenho tanta coisa para fazer. Se não chegasse visita, ela falava, poxa vida, eu tô tão abandonada, ninguém vem me ver. Então, as pessoas que usam muito a boca costumam falar, e as pessoas que murmuram, né? A pessoa negativa fala muito isso. E hoje nós podemos ver, né? Nós vamos ver aqui que a palavra, ela tem poder sim, ela tem poder. Por exemplo, eu não vou fazer um estudo prolongado hoje sobre isso, mas existem versículos comprovando, né, biblicamente falando, que o mundo foi criado pela palavra. Deus disse, haja luz e houve luz. Então a palavra, ela tem poder, né? O mundo foi criado pela palavra. Jesus disse que se você tiver fé, você vai dizer para o monte, sai desse lugar e vai para aquele outro lugar. E o monte vai obedecer, né? E a fé faz as coisas acontecerem. Pela palavra, Jesus curou paralítico, curou cego, ressuscitou mortos pela palavra. E se nós fizéssemos hoje um estudo sobre maldição, bênção e maldição, você iria ver que não só as nossas atitudes, mas também as nossas palavras, elas têm poder sim, né? As nossas palavras, elas são sementes. Semente de vida e semente de morte, né? Provérbios 12, 21 diz, o poder, a morte e a vida estão no poder da língua. E o que bem a utiliza, come do seu fruto. Isso é a palavra bíblica, né? A morte e a vida estão no poder da língua. Então, a palavra, ela é semente. E a semente pode fazer morrer, pode matar uma pessoa e pode trazer vida à pessoa, né? Provérbios 12, 18 também diz que há palavras que ferem como uma espada, mas a língua dos sábios traz cura. Então, olhando pela Bíblia, é comprovado de que a palavra ela pode trazer espada, guerra. A espada aqui ela simboliza guerra, ela simboliza morte, ela simboliza conflito, né? E pode trazer também cura a uma pessoa. É comprovado isso de que quando você chega, né,
perto de pessoas que às vezes estão acamadas, estão solitárias, estão doentes. O simples fato de você chegar ali, né, mesmo numa UTI, e dizer para ela, e orar com ela, eu acredito que nem só a oração, mas a palavra dita para aquele doente ali na UTI, dizendo: você é importante, você vai sobreviver, Jesus vai te curar, Jesus está contigo. Quando essas palavras são proferidas e a pessoa se sente amada ali através daquelas palavras, essas palavras trazem vida. Boa noite, Tati, Rosimeire. Glória a Deus pela vida de vocês. Compartilha aí essa flechinha aí nos seus grupos, que é uma palavra muito interessante, muito importante, de conhecimento. Provérbios 10, 11 diz assim: a boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. Olha só que interessante. Na boca do justo tem um manancial de vida. O que é um manancial? É quando aquela pessoa não vê mais saída e ela está morrendo de sede, ela chega naquele manancial de água, naquela nascentezinha de água, naquele lugar onde tem água, e através daquela água, que seria a nossa palavra, né, da boca do justo, chega ali na pessoa que é justa, e o justo começa a falar e traz vida à pessoa. A pessoa sem esperança, a pessoa numa situação difícil, e a pessoa se sente bem melhor pela palavra de um justo. E aí diz aqui Provérbios: mas na boca dos perversos mora a violência. Então, quando uma pessoa, né, perversa, ela quer fazer confusão, ela vai fazer confusão. Uma pessoa perversa, ela pode jogar as pessoas umas contra as outras. Elas podem dedar um colega de trabalho para um patrão. Elas podem trazer uma mãe, uma sogra, uma amiga, entre aspas, pode trazer conflito no meio de um casal se ela usar as palavras malignamente. Não é verdade? Aí aqui diz: mora a violência. Por quê? Porque a pessoa traz coisas ruins a ponto, se uma pessoa incita, por exemplo, um marido de alguém ou a esposa de alguém ao ciúme, é capaz que gere até morte, né, daquela pessoa, porque ela colocou ali palavras más, jogou um marido contra uma esposa, jogou uma pessoa contra outra, um filho contra uma mãe, não é? Então, nós precisamos entender que as nossas palavras têm consequências, sim. Palavras, elas amaldiçoam, palavras que matam, que adoecem. Então, as nossas palavras têm consequências, elas são como sementes. Palavras de alguém sobre nós ou que nós proferimos. Uma mãe, um pai, uma avó, um professor, pessoas de autoridade, quando falam as coisas, têm um peso muito maior do que uma pessoa qualquer. Quando uma pessoa qualquer fala algo sobre você, você leva em conta? Sim, geralmente leva. Mas você começa a pensar e não tem um peso tão grande, principalmente na infância. Os amigos podem chamar de bobo, de burro, de não sei o que e tal, e ele revida, né? Uma criança na escola revida e fala, mas se uma mãe, se um professor, se uma avó fala essas mesmas palavras, vai ter um peso muito maior. Não é verdade? Então, nós precisamos entender que a palavra dita por uma autoridade, ela tem muito mais poder. Agora, o poder está em a pessoa, a criança ou o adulto acreditar. Uma palavra lançada e a pessoa não tá nem aí, tô nem aí, né? Não é isso não, eu não acredito nisso, eu não sou isso, né? Não
não causa efeito, não traz maldição, não traz coisas ruins. Maldição não é nada mais do que coisas ruins. Hoje, antigamente se fazia estudos de bênção e maldição, como eu estava falando, mas hoje usamos uma linguagem mais moderna para que as pessoas possam entender. A neurociência, a ciência, os médicos têm estudado os comportamentos e têm chegado à conclusão, confirmam aquilo que a Bíblia diz. Então, hoje, por exemplo, você fala algo, eu estou falando aqui para algumas pessoas, e depois essa live vai alcançar muitas outras pessoas ainda. Então a pessoa, geralmente, se falar de Bíblia, não, isso é coisa quadrada, isso é gente retrógrada, e isso não é verdade isso. Então a pessoa, ela olha e fala assim, isso é coisa de religião. Mas se você falar, não, a neurociência está dizendo isso, tem um peso maior, porque é um estudo científico. Então, cientistas e neurocientistas têm comprovado isso, de que a palavra dita tem poder, porque ela não tem poder se você só lançar aquela palavra, mas se a pessoa acreditar, tem sim, senhor. Então, nós precisamos estar atentos, né? As palavras, elas ganham um peso muito maior quando vem de uma autoridade que está sobre a gente, porque a gente acredita nisso. Então, quantas palavras nós ouvimos? Vamos falar um pouco de nós, e você pode transferir isso para seus filhos, pode ir aí pensando, né? Pessoas que falaram, ou às vezes a gente fala. Quantas vezes a gente fala, quantas vezes a gente é instrumento de morte, de coisas ruins, de palavras ruins, negativas na vida de alguém, né? Porque a gente é assim, eu falo e falo mesmo e pronto, tá certo, eu estou certa. Mas quando a pessoa fala eu estou certa, esse certo é o certo dela. Às vezes, ela não precisa falar, porque às vezes ela tem que pelo menos colocar em dúvida de que aquela palavra pode não estar totalmente certa. Porque tem a minha verdade e a sua verdade, não é? E ainda a verdade dos outros. E tem ainda a verdade de Deus. Então, é bem complicado isso quando você coloca a sua opinião. Mas quantas vezes nós não ouvimos isso? Você não vai dar em nada. Você não presta. Né? Ou então de uma mãe ou de uma avó, você é preguiçoso, você não vai chegar a lugar nenhum. São palavras duras, palavras de peso, palavras de alguém que às vezes não lembra de que a criança, ela é vagarosa, o adolescente é por natureza preguiçoso. Por quê? Porque ele está numa fase de crescimento. Então ele come mais, ele dorme mais, ele tem preguiça mais do que nas outras fases da sua vida. Então, quando você entra no quarto de um adolescente, por exemplo, digamos, a gente entra e a gente olha e fala assim: você é muito preguiçoso, você não vai conseguir nada, né? Você na vida não vai dar em nada, porque você é muito preguiçoso, você tá sempre dormindo, acorda, menino. Entendeu? Mas às vezes ele tá dormindo não porque ele não vai dar em nada, porque ele passou a noite acordado, principalmente nessa época agora, né, que a gente tá passando de pandemia, que as crianças estão trocando a noite pelo dia. Às vezes até o adulto que está em casa troca, fica vendo televisão até mais tarde, fica vendo filmes até muito tarde, e depois de manhã dorme uma boa parte do dia, né? Então essas palavras são palavras fortes, palavras que entram dentro do adolescente, né? Você é relaxada, sua casa vai ser uma imundície. São palavras de peso que traz futuro para uma pessoa, né? Você parece que a pessoa, ela não entende aquilo que ela está falando. Ela quer dar uma pressão sobre a criança, sobre o jovem,
mas ela não imagina que aquilo pode reger a vida dela. Ou então, ao contrário, logo que eu me casei, eu tinha uma obsessão por limpeza, de uma maneira assim extrema. Eu já contei isso em outras ocasiões. A minha mãe, ela era muito agitada e ela teve muitos filhos e eu fui filha da velhice dela. Então ela estava sempre fazendo algo, e se ela enxergasse a gente ou desenhando ou fazendo tarefa, que para ela a tarefa, a leitura não era algo tão importante. Para ela, como ela trabalhava muito, cozinhava muito, lavava muito, então para ela o estar fazendo algo era muito importante. Então ela chegava e falava assim para mim: "Você é muito preguiçosa". Eu era lenta, eu não era preguiçosa, eu era lenta, eu era devagar. Então eu estava sempre, a mãe chamava, eu estava sempre, eu tô indo, eu já tô indo, mas é porque eu estava terminando a tarefa, eu estava fazendo algo que ela achava que não era serviço, que não era legal. Então ela dizia para mim: "Você é muito preguiçosa, a sua casa vai ser uma imundície". Essas palavras a minha mãe disse para mim muitas vezes. E eu entrei numa outra, eu não deixei a minha casa virar uma imundície, mas eu virei uma fanática por limpeza. Virei uma obsessivamente limpa. Então eu não ia dormir sem estar ali limpando tudo, secando a pia, enquanto o último copo não estivesse guardado, eu estava ali em prontidão. Então, tudo, as coisas das crianças eram fervidas, passadas, limpas, dobradas, tudo tinha que estar perfeito, porque eu não podia ser aquilo que a minha mãe tinha dito que eu iria ser, né? Então, palavras como, isso mesmo, continua assim, você parece a sua tia, aquela piriguete, você é uma irresponsável, ô menino burro, já não falei? Você é surdo? Ou o quê? Você não... Quando uma mãe, um professor, alguém fala isso, e a criança às vezes ouve não uma só vez, mas ouve muitas vezes, ela acha, toda vez que ela enfrentar uma faculdade, para entrar numa faculdade, toda vez que ela for fazer prova, toda vez que ela for fazer um concurso, ela vai achar que ela não vai passar, e ela já vai para perder, porque ela acha que ela é burra, que ela não vai aprender. Então, quando você está falando com uma criança que ela não entendeu, né? Tem muitas mães nessa situação aí na pandemia, tendo que dar aula, né? Ri muito esses dias com uma mãe que postou uma mensagem ao presidente dizendo: quando vai chegar o nosso auxílio de mães professoras, né? Quando que nós vamos ter acompanhamento psicológico? Quando nós vamos ter um dinheirinho para comprar o nosso Rivotril? Porque as mães estão se escabelando por causa do ensino. E quantas mães, né? Falam: você não entendeu, lê direito, lê. Você não está entendendo, você é burro. Essas palavras ditas por uma mãe, por uma tia, por uma prof, vai pesar, né? Menino burro. E a criança cresce e depois é um adulto que não consegue. Tudo aquilo que ela vai aprender, ela vai sempre se achar inadequada, ela sempre vai achar que ela não vai conseguir aprender. Outras mães dizem assim: maldita hora que eu engravidei de você. Onde eu estava com a cabeça? O que eu fiz da minha vida? Porque o menino está dando muito trabalho. Então, nós precisamos cuidar da nossa boca, porque aquilo entra dentro do filho. Não é uma verdade. Provavelmente é uma explosão de uma mãe nervosa, de uma mãe que está ali se desdobrando e não está conseguindo, está se sentindo também inadequada para aquele papel. Então, a mãe fala isso. E quando a mãe fica nervosa, eu quero sugerir que você, mãe, quando você fica muito nervosa, uma coisa que, né, eu tive muitas crises de nervo, falei muita besteira, falei muita bobagem para os meus filhos.
E às vezes a gente, depois que os nossos filhos estão adultos, você vai ver reflexos na vida deles, das palavras que você disse, e você vai se sentir culpado, não é? Então, você pode dizer para aquela criança: filho, você está me deixando nervosa, né? Você está me deixando nervosa. Eu vou ter que orar dobrado. Então, são maneiras de você extravasar, de você falar, porque você também está ali enfrentando aquela situação, né? E são maneiras sábias, porque a Bíblia diz aqui, Provérbios diz que se você for sábio, a palavra do sábio traz vida, traz esperança, não é? Então, outras palavras como do tipo, você não vai dar certo na vida, você vai ser igualzinho seu pai, andando de um lado para o outro sem ter paradeiro, você é igualzinho ele. Ou então, você é mentiroso, você vai parar atrás das grades igual seu tio, você vai ser assim mesmo. Quantos avós, às vezes, no intuito de dar um choque naquela criança, fala uma palavra dura dessa e a criança recebe aquilo. E ela passa a dizer, eu sou mentiroso mesmo, mais cedo ou mais... eu vou mesmo me enfiar na droga mesmo, porque mais cedo ou mais tarde eu sou igual meu tio, meu vô falou. Então, o inconsciente vai ficar ali trazendo para aquela criança, para aquela pessoa, depois já adulta, trazendo aquilo. Porque sementes, as palavras são sementes, e quando nós acreditamos naquela palavra, ela germina. Então, a palavra, ela entra aqui na nossa mente, entra pelos ouvidos, entra na nossa mente, nós pensamos aquilo, né? Então, quando nós pensamos, desce para o coração, você aloja aquilo nas suas emoções e depois você traz para sua boca. Boa noite, queridos, Gilson, Dalvani, Eliane, paz a todos, sejam bem-vindos, Mozart Gomes, sejam bem-vindos. A nossa palavra nessa noite é sobre o poder da palavra. Palavras que a gente diz e que a neurociência comprova que traz destino para as pessoas. E que muitos de nós, já adultos, estamos vivendo palavras que foram lançadas lá atrás pelos nossos avós, pelos nossos pais. E nós precisamos entender que a Bíblia, ela comprova a ciência, ou a ciência, ela prova de que a Bíblia está certa, não é? Então, palavras, elas trazem consequências sérias quando a gente fala para as pessoas ou quando as pessoas falam para nós. Desculpa. Eu sempre digo, nós podemos falar tudo. Nós podemos falar qualquer coisa, mas tem a hora certa para falar. Tem a forma certa para falar. E tem coisas que não precisam ser faladas, certo? Tem coisas que não precisam ser faladas. Tem coisas que você não é a pessoa certa para falar. Então, eu quero que você pense, mesmo que seja verdadeiro aquilo que você tem para falar, você é a pessoa certa? Eu sou a pessoa certa para falar? Vai acrescentar na vida daquela pessoa? Vai curar? Vai edificar? Se não, é melhor zipar. É melhor nos calarmos. Tem um Provérbios, os coach hoje, tem coach para todas as áreas. E o coach hoje, ele usa muito passagens bíblicas, porque são comprovadas pela neurociência que são verdades. Por exemplo, Provérbios 15, versículo 1 diz assim: a resposta branda desvia o furor,
E outro dia eu estava conversando aqui mesmo na live dizendo, né? Se o marido ou se a esposa chega, né? Digamos que o marido esqueceu o portão aberto, que é um fato que acontece muito. Esqueceu o portão aberto ou esqueceu de tirar o lixo. E aí você vai e você começa a falar. Você não ouviu? Você não ouviu falar para você tirar o lixo? Agora tá tudo aqui, agora vai apodrecer. O lixeiro só passa daqui 2 dias. Tinha lixo de comida, vai virar bicho, papapá, papapá. Se a pessoa culpada chegar e falar, então, porque se você tal, e começar a bater boca, vira uma confusão. Mas esse versículo diz aqui, esse provérbio diz, a resposta branda desvia o furor. Então, se eu sou uma pessoa que eu consigo pensar antes de falar, eu vou dizer, não, meu bem, ó, eu esqueci o lixo, mas olha, eu vou dar um jeito nisso. Eu vou pôr no, no carro o lixo e levo na rua de baixo. Ou então eu desço ali, na rua de baixo ainda não passou. Na outra esquina ele passa depois. Eu levo para você. Agora, se a pessoa ficar ali, né, falando um monte, um fala, outro fala, um fala, dá até morte dependendo da situação. Entenderam? Então, a fúria vem, a pessoa vem falando com fúria. Por exemplo, no trânsito, a pessoa passou, não viu, de repente, ou então entrou, esqueceu de dar sinal, ou então esqueceu que tinha que entrar, entrou muito rapidinho, e o outro chega e tá gritando. Se você simplesmente se calar e deixar pra lá, ou então você disser, desculpa, ai, né? Às vezes eu faço isso, faço uma burrada no trânsito, a pessoa me briga e xinga coisa, e eu falo, desculpa, desculpa, né? Desculpa. A outra pessoa, ela, por mais brava que ela esteja, ela vai embora. Mas se eu começar a falar, você também, dá morte. Então nós precisamos ser sábios e usar as palavras com sabedoria. Não é? Então,